Nós estaremos meditando na Palavra de Deus, estudando esta manhã e começando com uma grande pergunta: por que estudar a Palavra de Deus? Muitas vezes até fica essa interrogação para as pessoas que estão de fora, mas normalmente quando uma pessoa ela passa a ter uma experiência pessoal com Deus, quando ela aceita Jesus, ela não tem dificuldade de compreender essa pergunta, porque sabe que estudando a palavra de Deus, ela vai passar a ter conhecimento de Deus e da maneira como Deus ele se relaciona conosco, e nesse relacionamento a palavra nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus ele nos dá diretrizes, ele nos dá um entendimento de como funciona essa caminhada e esse relacionamento, porque é exatamente isso que acontece. Você já pensou se você entrasse numa empresa e você não se preocupasse em conhecer quais são as normas, quais são as determinações, a maneira de trabalhar da empresa, como funcionam os outros funcionários, em particular, como a diretoria ela age e reage diante de cada situação? Na verdade, você ficaria perdido por um pouco e, se não tomasse cuidado, seria até mandado embora. Por quê? Porque uma pessoa que se relaciona dentro do seu ambiente de trabalho, ele tem que, no mínimo, conhecer o funcionamento do lugar e as normas ou exigências deste local, para se ter uma boa convivência, para que o trabalho ele possa ter andamento e para que você ou eu possamos realmente trabalhar. Isto é o que nós fazemos quando nós nos aproximamos de Deus. Nós temos a preocupação de ler a Bíblia, de conhecer um pouco da palavra. Mas a pergunta é: por que estudar a palavra de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículo 39, eu não sei até que ponto vocês vão conseguir enxergar, e talvez enxergando, provavelmente vão ter alguma dificuldade com relação à minha letra. Mas acredito que vamos poder compartilhar uns com os outros e aprendermos mais da palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 39, veja que eu não estou acompanhando usando o notebook, mas a própria Bíblia. Por quê? Porque quando nós examinamos a Bíblia, quando nós folheamos a palavra do Senhor, a gente tem a oportunidade de ter um relacionamento até mais gostoso com Deus, porque a palavra do Senhor não é simplesmente uma Bíblia deixada em um estante, mas é uma Bíblia sendo manuseada como um livro que tem a finalidade de nos ensinar acerca de Deus e de nos dar vida. João capítulo 5, versículo 39, é um texto bem conhecido, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, crendo ter, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você percebe que foi o próprio Jesus que falou essas palavras. E ele falou isso depois de ter ali um embate com os judeus da sua época, porque Jesus curava em qualquer momento, ele não especificava dia e hora para agir, para fazer a sua obra, principalmente porque a necessidade humana, ela não espera. Quando nós temos uma necessidade, essa necessidade ela é em uma área fundamental da nossa vida, de maneira nenhuma Deus deixaria isso para depois, só para satisfazer a vontade dos outros. E depois dele ser questionado por que ele havia curado no sábado, depois de tentarem se levantar contra ele, dizendo que aquilo era proibido pela lei, Jesus então começa a falar com eles algumas palavras um tanto duras aos olhos humanos, mas facilmente compreendidas quando nós percebemos que a finalidade do Senhor é tornar conhecido a vontade de Deus para a vida do ser humano. E aí o que acontece? Num certo momento Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras, vocês leem a palavra, e muitas vezes tem até o cuidado de ter um exame mais cuidadoso,
crendo ter nelas a vida eterna. Vocês examinam a palavra, buscando entendimento do que é a vida eterna. E ela, as Escrituras, é que fala de mim. Cuidando ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, quando nós vimos a palavra do Senhor, tendo o cuidado de mostrar acerca de Jesus, acerca do seu relacionamento, acerca daquilo que nós experimentamos dele, nós vemos que realmente é palavra de vida eterna. E Jesus estava aqui mostrando um dos primeiros pontos por que nós devemos estudar a palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando da Bíblia. Da Bíblia. A Bíblia Sagrada. Esse livro tão abençoado que nos foi dado para que tivéssemos a oportunidade de ter um norte, de ter uma bússola, de ter algo que nos identifique com Deus e nos permita conhecer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa história, da nossa vida. A Bíblia Sagrada, porque ela trata não apenas das coisas passadas, ela trata de coisas presentes, mas ela também aponta para o futuro de uma humanidade com Deus e o futuro de uma humanidade sem Deus. E quando Jesus estava dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras, ele estava dizendo, vocês estão procurando um motivo para viver. Vocês estão procurando experimentar algo que vem de Deus para preencher não o corpo físico, não as superficialidades da vida, mas para preencher o mais importante, que é a alma humana. E era exatamente isso que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo, mostrando que tudo que Jesus estava fazendo era cumprimento da palavra do Senhor. E aqueles que em algum momento tiveram a oportunidade de conhecer as profecias anteriores a Jesus, todas as vezes que Deus levantou pessoas, profetas, para falar a sua palavra, apontando para a redenção que viria, para a oportunidade ou nova oportunidade que seria dada ao ser humano, de mais uma vez ter um relacionamento com Deus, de mais uma vez ser aceito por Deus, todas as palavras apontavam para Jesus, para o seu sacrifício e para a sua ressurreição, para que após tudo isso, ele pudesse estar assistindo diante de Deus, intercedendo por todos aqueles que se aproximam dele, por todos aqueles que confiam nele, por todos aqueles que um dia entenderam a sua condição, se arrependeram do seu pecado e se aproximaram do Senhor, lhe pedindo para ser perdoado e ser aceito, agora não mais como criatura, mas como filhos de Deus. Então Jesus começa já dizendo uma coisa muito clara: vocês estão estudando a palavra de Deus porque estão procurando conhecimento de vida eterna, conhecimento de Deus. E a única maneira de vocês terem conhecimento de Deus é me conhecendo, porque as Escrituras apontam para mim. Era isso que Jesus estava dizendo, traduzindo de uma maneira mais simplificada. Aí depois nós vemos, lá mais na frente, o apóstolo Paulo, dando algumas orientações a um jovem pastor chamado Timóteo. E nas orientações que ele dava, já que ele não podia fazer isso presencialmente, porque naquele momento ele estava sofrendo uma grande perseguição por causa do Evangelho, muitas vezes sendo levado à prisão, não porque era malfeitor, mas porque a palavra de Deus, ela é oposição às coisas deste mundo, porque tudo que este mundo faz, e quando nós falamos de mundo, não estamos falando do planeta Terra, estamos falando de sistema de coisas que são imorais, que são sujos, que apenas mostram para o ser humano aquilo que é deteriorado e não aproximam de Deus, ao contrário, distanciam de Deus e da sua vontade. E quando Paulo estava pregando o Evangelho, pregando exatamente a palavra, claro e lógico, que em todos os momentos ele era confrontado, porque normalmente as pessoas não querem ter por perto, ou pelo menos aqueles que querem viver na sujeira, eles não querem ter por perto alguém que anda honestamente. O preguiçoso não gosta da presença do trabalhador, porque isso vai fazer com que
haja na vida dele como se fosse um espelho. Ele vai se olhar na vida de outra pessoa e perceber que ele não é igual a pessoa e não quer ser. E a palavra de Deus, ela faz exatamente isso. Ela funciona como espelho para a nossa vida, para nos mostrar onde nós estamos agindo corretamente, mas aonde nós precisamos ser corrigidos e aonde aquelas coisas ruins vão nos levar, assim como também as coisas boas que são feitas. E Paulo foi preso por amor ao Evangelho, porque os homens da sua época, eles não estavam dispostos a ouvir a verdade de Deus, porque a verdade confronta a mentira. E quem vive na mentira não quer de maneira nenhuma que alguém lhe diga que ele está errado. E era isso que Paulo fazia. Ele não só ia apontando o dedo na cara de ninguém, mas a própria palavra de Deus que ele pregava acabava confrontando aquilo que estava errado. E aí Paulo diz então para Timóteo algumas coisas, envia em particular essas duas cartas. Aqui nós leremos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, e ele orienta Timóteo como ele deveria se portar diante das situações. Ele não estava dizendo, olha, passe a mão na cabeça dos outros. Ele não disse, olha, comece a falar bonito para alguém para conquistar aquela pessoa e adquirir algum bem dela, algum dinheiro, algum recurso, alguma vantagem. Não. Paulo sempre disse, mantenha a tua integridade, independente daquilo que você vai enfrentar. Continua mantendo os princípios, continua fazendo e falando a verdade. Mesmo que você seja perseguido, a verdade sempre deve prevalecer, porque esta verdade, ela vem de Deus, é agradável aos olhos dele, e ele, independente de qualquer coisa, se agrada daqueles que fazem aquilo que a sua palavra nos ensina. E aí nós vimos então, Paulo chegando e dizendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17, se você não estiver podendo aí na sua casa, abrir a Bíblia, mas mantenha anotado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Glória a Deus. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. A primeira parte, ele traz a lembrança a Timóteo sobre ele permanecer aquilo que ele aprendeu. Então ele não estava aprendendo naquele momento. E um pouco mais adiante, fala que o que ele aprendeu foi desde a sua infância, desde a sua meninice. A importância de se ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, ela é tão grande que a palavra de Deus, ela nos ensina que ensina a criancinha o caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando você ensina algo para uma criança, quanto mais novo, melhor. Eu vejo pelo meu filho, coisas que eu pensava que ele não teria condição de aprender antes do primeiro aninho, ele aprendeu e mantém isso hoje. Então, por que isso? Porque eu estava falando, talvez ele não entenderia se eu apenas falasse, mas ele nos via falando e fazendo. Então, o que Timóteo teve, e Paulo estava lembrando para ele naquele momento, foi não apenas o ensinamento falado, mas ele tinha o exemplo da sua mãe, que era temente a Deus, e da sua avó, que era temente a Deus. Então, muito mais do que ensinar a criança a fazer brincadeiras, porque isso já é uma coisa natural da própria criança, a Bíblia nos ensina
que nós temos que preocupar-nos em ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças que de alguma maneira estão próximas a nós, o verdadeiro caminho do Senhor. Porque se eu ensino para uma criança a verdade, e se eu ensino para ela aquilo que é bom e o que é ruim aos olhos de Deus, aquela criança dificilmente no futuro vai dar trabalho para a sua família ou vai dar trabalho para a polícia. Porque uma das coisas que se ensina com a criancinha desde a sua tenra idade é a respeitar os seus pais e a sua mãe. E a Bíblia chega a dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque diz que os dias daquele que obedece os seus pais tementes a Deus, os dias dessa pessoa serão acrescentados, ela terá uma vida mais tranquila, porque isso até de forma humana é claro, se uma pessoa respeita os seus pais, ele não vai desrespeitar alguém de fora. Ele começa primeiro aprendendo dentro da sua casa, dentro do seu lar. E Paulo estava dizendo, olha, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. E você entenda que o que você aprendeu foi desde a sua meninice. Você foi instruído nos caminhos do Senhor. Então não saia deste caminho. Não se desvie dele. Porque se você fizer isso, você vai salvar não apenas você, mas também aqueles que te ouvem. Por quê? Porque o seu testemunho de vida vai fazer toda a diferença, porque você não apenas fala, mas você mostra com as suas ações, com as suas atitudes, que o amor que você diz pregar, ele não é superficial, mas é um amor vivido a cada dia. Então, no primeiro ponto aqui da palavra de Paulo a Timóteo, nós vemos Paulo com essa tamanha preocupação de dizer para Timóteo o que realmente ele precisava saber para ser instruído. E aí, a Bíblia nos fala no versículo 16 que Paulo, ele começa a falar, olha, a escritura, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A instrução da palavra do Senhor, o estudo concentrado, porque estudar a palavra de Deus, o estudo concentrado, ele traz mudança na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. E se alguma coisa está desvirtuada, então a coisa errada não está na Bíblia, está em quem não está disposto a obedecer à palavra de Deus. É uma palavra dura para a gente, porque se nós andamos pelo caminho certo, glória a Deus. Se nós não estamos dispostos a agir da maneira correta, não é a palavra de Deus que está errada, somos nós que não estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa que está entristecendo ao Espírito de Deus. E isso, consequentemente, nós iremos sentir. Por quê? Porque não vai haver a mesma alegria, não vai haver a mesma satisfação, porque o Espírito Santo dentro de nós vai estar entristecido. Por isso, precisamos conhecer a palavra do Senhor. E aí então nós vemos Paulo dizendo, olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste, continua estudando a palavra de Deus. E quando ele menciona, já no versículo 16, mais uma vez, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, aproveito, não é uma coisa que você jogue fora, ou que você deva jogar fora. E ele começa a mostrar algumas coisas, e eu fiz questão de colocar por tópicos. Ela ensina, ela redargue, ou seja, ela responde, que é uma das características, ela corrige e ela instrui em justiça.
No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, Deus deu uma orientação lá para o povo do Velho Testamento. Muitas vezes eu já ouvi alguém falando assim, mas o povo no passado não se preocupava em estudar, não tinha muito conhecimento, não tinha escolaridade, não tinha isso e aquilo. As dificuldades podiam até existir, mas a ordem de Deus sempre foi muito bem clara no que diz respeito a aprendermos acerca dele e da sua vontade. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia nos diz, vamos ler a partir do versículo 6, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha bem, não é apenas na mente. A mente pode guardar, mas pode não ter disposição para obedecer. E a Bíblia deixa bem claro que, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Ou seja, aproveita todos os momentos da sua vida para desfrutar daquilo que é extremamente importante. Davi falou uma coisa muito gostosa: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele diz: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Mas então eu tenho que ficar com a Bíblia debaixo do braço, lendo todo dia? Provavelmente você não vai poder fazer isso, porque existe horário para almoço, janta, para você trabalhar, para você sair, resolver alguma coisa, para o seu sono. Mas aqui, Davi estava falando algo que a Bíblia em Deuteronômio já estava orientando. Aproveite todas as circunstâncias para meditar na palavra de Deus. Você já prestou atenção como é fácil de se encontrar? Eu não sei aqui na região de Rondônia, eu vou falar um pouco mais sobre Minas Gerais. É normal que você chegue na casa de alguém, esteja lá na estante, em cima da mesa ou em algum local de fácil acesso, uma Bíblia aberta no Salmos 91 ou no Salmos 23. E se você procura ter uma conversa com a pessoa, você percebe que a pessoa está usando aquilo ali como um meio, aparentemente um meio, de expulsar qualquer tipo de mal. Acreditam que o simples fato de manter a Bíblia aberta em um versículo da palavra de Deus é suficiente para trazer algum tipo de proteção. Mas não é. Porque, embora sejam palavras de Deus, o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas não é de qualquer pessoa, é daqueles que temem a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é que nos leva a nos aproximar de Deus e conhecê-lo, como também a palavra nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é uma coisa que você faz e fica parado. Olha, eu aceitei Jesus agora e pronto, minha vida já não preciso fazer mais nada. Não! Você começa a caminhar. É como a luz que está lá na frente, e você precisa se aproximar dela dia após dia. Porque senão, como você vai conhecer a Deus se você não se aproximar dele? Não adianta eu apenas dizer, eu conheço Deus. Quando você analisa direitinho essa expressão, eu conheço Deus, ou eu tenho Deus na minha vida, e muitas vezes até chega a se falar, isso é muito normal, não, eu tenho a Deus desde que eu nasci. A grande questão é, você tem a Deus desde que você nasceu, mas Deus tem você? Porque você falar que conhece a Deus, mas não está disposto a andar como Ele andou, a viver como Ele viveu, então você não conhece a Deus. Você pode ter uma experiência como aquela de Jó: antes os meus ouvidos ouviam falar, antes eu te conhecia de ouvir falar do Senhor. Então há uma diferença entre ouvir falar de Deus e você experimentar um relacionamento com Deus, você viver com Ele e viver para Ele.
Porque quando eu vivo com Ele, quando eu vivo para Ele, a minha vida é diferente. A minha maneira de conduzir não é a mesma. E é por isso a importância de estudar a palavra de Deus. Porque nós temos esse conhecimento de qual é a vontade de Deus, examinando as Escrituras. E examinando as Escrituras, nós temos conhecimento acerca de Jesus Cristo e de qual é o propósito dele para a nossa salvação. E aqui, então, nós temos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, e as intimarás aos teus filhos. Ou seja, aproveita todas as circunstâncias para ensinar os seus filhos a temer a Deus. Ensina os teus filhos a caminhar na presença dele, a obedecê-lo, a amá-lo. E uma coisa muito bonita, a Bíblia não ensina que eu tenho que pegar e ensinar o filho a ter medo de Deus, porque alguém que tem medo de Deus é porque está errado em alguma área. O que nós temos e o que nós precisamos ter por Deus é a mesma coisa que precisaria acontecer com relação aos nossos pais, ou nós ensinamos para os nossos filhos a respeitar, porque o respeito ele é de uma dignidade tamanha, e não precisa que eu esteja errado para que eu venha respeitar o meu pai. Isso acontece naturalmente. A mesma coisa acontece com relação à nossa vida diante de Deus. Então, ter medo, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia fala também que aquele que vive no medo, então ainda não está aperfeiçoado no amor. Estamos tratando sobre a pessoa de Deus e o ensinamento da sua palavra para nossa instrução e vida. E é isso que Paulo estava mostrando aqui. Aí temos outro versículo, quando ele trata sobre ensinar, também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Primeiro nós vimos a responsabilidade de ensinar dentro de casa, juntos às nossas famílias, aos nossos familiares. Agora nós vamos ver uma outra palavra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem para os outros. Paulo estava dizendo, olha, aquilo que você aprendeu, não guarde para si mesmo, não. Aquilo que você aprendeu, transmita para outras pessoas, e estas outras pessoas, sendo idôneos, sendo pessoas de índole, elas também terão a responsabilidade de transmitir para os outros. Ou seja, aquilo que é ensinado da palavra de Deus é transmitido de pessoa a pessoa, de geração a geração. Nós sabemos que a escrita da Bíblia Sagrada não tem tanto tempo assim, mas desde o princípio, a palavra foi transmitida de forma oral, de pai para filho, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, e isso mantinha no coração das pessoas uma chama acesa, porque essa chama não era dada pelas coisas humanas, pelo ensinamento humano, mas esta chama sempre foi colocada no coração do ser humano, para que o ser humano aprendesse sobre Deus e aprendesse também a amá-lo, a temê-lo, a servi-lo. E aqui, já com a escrita, já com a carta sendo redigida, Paulo estava dizendo para o jovem Timóteo, o jovem pastor, dizendo, olha, aquilo que você tem aprendido, transmita para outras pessoas, e estas pessoas transmitam para outro tanto, para que assim a palavra se propague e as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, elas possam viver na presença dele. Então Paulo estava muito preocupado nesse sentido, ele aprendeu de verdade aquilo que precisava ser feito. Então nós vimos que um dos pontos
um dos primeiros pontos com relação à palavra de Deus é que ela nos ensina o caminho da salvação. E nos ensina que nós precisamos transmitir para os nossos filhos, e nós precisamos transmitir para as outras pessoas de fora, de modo que esse ensinamento ele não se perca, mas ele possa ser levado adiante para operar mudança, operar transformação na vida daqueles que ouvirem a palavra de Deus e derem crédito àquilo que tem sido pregado, àquilo que tem sido ensinado. Então a palavra é para ensinar, mas também ela é para redarguir. E uma coisa que me chama a atenção no redarguir é que é uma resposta consciente às acusações, aos questionamentos. E aí eu me lembro muito sobre as experiências de Paulo. E Atos capítulo 25, versículos 6 e 8, nos fala sobre uma situação específica. Atos, capítulo 25, versículos 6 e 8. Diz assim: e, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Paulo era constantemente confrontado acerca da sua fé. Constantemente ele era questionado em o porquê ele acreditava em um homem que supostamente tinha ressuscitado. É o que se diziam, supostamente, mas Paulo não tinha essa mesma visão, porque ele já conhecia particularmente na sua experiência pessoal que o Jesus do Velho Testamento, estava presente na vida da igreja, não como homem mais, mas como Deus Todo-Poderoso. E aí então, Paulo estava diante de um tribunal, foi levado ali diante dos principais, eram principais romanos na época, eram reis, e eles começaram a questionar Paulo acerca da sua fé. E aí, Paulo, como sempre, não confiado no seu próprio entendimento, não confiado na sua capacidade teológica, não confiado nos anos e anos de estudo, mas confiado apenas de que a palavra de Deus estava na sua boca, no seu coração, e esta era a palavra que ele pregava, Paulo, então, com ousadia, falava em sua defesa, pregando a verdade. Ele não ficava dando uma de coitadinho, ele não ficava dizendo eu sou bom, não, mas ele aproveitava todas as situações, ele aproveitava todas as circunstâncias, por mais difíceis que ela fosse, ele sempre aproveitava o momento para falar de Jesus. Ao invés de pegar e ficar procurando questionar o porquê estava acontecendo aquela situação com ele, ele entendeu desde o princípio que a vida dele tinha sido levantada por Deus para que ele pudesse pregar a tempo e fora de tempo, para instruir, para repreender, para exortar, para trazer uma palavra de edificação às pessoas que estavam ouvindo. Paulo estava preparado para viver o que ele estava vivendo. Ele não pediu a Deus para lhe tirar o fardo. Ao contrário, ele aproveitou porque sabia que aquilo que estava acontecendo era simplesmente uma momentânea tribulação que lhe produziria o eterno peso de glória. Era uma tribulação momentânea, então qual era o problema? Ele passaria. Ele sabia que na natureza humana, um dia nós vamos morrer. Qualquer um de nós pode passar por doença, pode passar por problema na alimentação, pode ter a sua vida financeira dificultada, pode ter problema familiar,
Mas o que Paulo não podia admitir é que ele passasse por essa terra como alguém que ouviu a voz de Deus lhe dizendo o que ele deveria fazer, e ele se acovardasse por causa das dificuldades que ele estava enfrentando e que qualquer pessoa poderia em algum momento da sua vida enfrentar. Paulo estava mais preocupado de cumprir com o seu chamado, de cumprir com o seu ministério, não porque ele estava esperando um galardão e tremendo lá na frente, mas porque ele sabia que aquilo era agradável aos olhos do seu Senhor, e porque ele sabia que o que ele estava falando para os outros foi uma palavra que ele ouviu da parte de Deus, e que ele precisou mudar, que ele passou por uma transformação, para a partir de então, poder ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Então ele estava respondendo. Havia muitas e graves acusações, e é fácil lembrar o que está escrito: acusações sem fundamento. Eu me lembro do que a Bíblia diz: para que naquilo que falarem mal de vós, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Podem falar mal de um crente sincero, podem falar mal de alguém que serve ao Senhor, mas nunca vão conseguir provar nada, porque a sua conduta é uma conduta agradável a Deus. E se é agradável aos olhos de Deus, significa que ele não está incorrendo em nenhum erro diante dos homens. E a pessoa pode até enfrentar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa fiel, mas no fundo ele sabe que aquilo que ele está levantando são acusações falsas, são mentiras. E Deus não se deixa manipular pela conversa dos homens. Esse negócio de que a voz do povo é a voz de Deus, isso é conversa fiada. Você já pensou, se a voz do povo fosse a voz de Deus, como é que ficaria? Tanto adultério, tanta mentira, tanta contradição, tanta roubalheira, tanta sujeira, que o ser humano, por sua própria natureza, acaba se envolvendo. Aí se reúne todo mundo numa festazinha suja, com música suja, com uma vida suja, e depois, quando começa a falar, a voz do povo é a voz de Deus. Que Deus seria esse? Sendo que a Bíblia nos fala que Deus é santo, e a Bíblia também diz que sede santos como eu sou santo. A Bíblia fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se eu então fizer a vontade do povo, a primeira coisa que eu vou fazer é cair na gandaia. E aí eu vou estar lá na gandaia, aprontando, tomando todas, fazendo tudo aquilo que é imoral, e vou dizer que o que eu falo é a voz de Deus? Não, aí é absurdo demais. Então aqui nós estamos experimentando o que a palavra nos ensina. Paulo tinha muitas e graves acusações, mas o texto deixa bem claro que eles nenhum poderiam provar nada do que eles falavam contra Paulo. Então, por que a nossa preocupação então? Examinando as Escrituras, estudando a palavra de Deus, crendo ter nelas a vida eterna, mas recebendo a testificação da palavra do Senhor. E foi isso que Paulo fez. Agora, uma outra coisa, vocês podem perceber que uma das maneiras de se redarguir ou responder era com relação às coisas, às acusações. Mas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, já nos fala que Pedro dizendo: olha, vocês precisam se preocupar com a maneira como vocês vão falar para as pessoas acerca da sua convicção, acerca do seu entendimento de Deus. Vocês precisam estar preparados, 1 Pedro 3,15, para responder com temor, com mansidão, com cuidado, com sabedoria, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança da vossa fé. Gente, isso é gostoso demais. Alguém chegar para você e falar assim: mas rapaz, eu te vejo tão alegre, eu vi que você mudou, eu conheci a sua vida e você era uma pessoa com uma vida tão miserável. Eu passava e observava, muitas vezes você estava na sarjeta, só vivia embriagado, você tinha problema familiar, todo o dinheiro seu era
para farra, todo dinheiro seu era para mulherzada, e hoje você mudou. Eu olho você e você só anda cantando glória, glória, aleluia. E parece até um doido tem hora, porque eu te vejo ali alegre, assoviando, está trabalhando naquele serviço duro, aquele calor escaldante, mas você está ali agradecendo a Deus. Eu percebo que você come ali um arrozinho com feijão e um ovo por cima, mas é como se você estivesse comendo um banquete, você agradece a Deus. O que aconteceu com você? É porque aquela pessoa, ela sabe muito bem qual é a razão da esperança da sua fé. Ela sabe exatamente de onde ela foi tirada. E talvez ela não tenha vivido na farra, talvez era um homem exemplar, uma mulher exemplar, talvez alguém que nunca teve problema com justiça, mas dentro do seu coração não tinha paz, não tinha alegria. E aí aquela pessoa era vazia. Aí chega Jesus e muda isso. Preste atenção como a depressão está entrando nos nossos dias. Quantas pessoas estão se suicidando? Às vezes você olha jovens, pessoa na flor da idade, 16, 17, 18 anos, se matando, pessoas mais velhas se destruindo, e você olha e fala, o que é isso? Isto é a ausência de Deus. Isto é porque o coração não está em paz. Isto é porque não tem esperança no seu coração. É isso que o Evangelho nos dá. A palavra de Deus, o Evangelho, nos dá esperança para viver. Nos dá consciência de que somos limitados e precisamos de Deus. Porque dentro das nossas limitações, nós somos insuficientes. Mas a presença de Deus acontece como a palavra nos fala. Olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você está fraco, aí é que você é forte. Mas é por causa da fortaleza de Deus dentro daquele coração, dentro daquela vida. E como é que eu sei isso? Estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Examinando as Escrituras. Conhecendo Jesus. Permanecendo naquilo que eu tenho aprendido, tendo uma vida de ensinamento na palavra de Deus, podendo fazer, falar e ensinar para os outros, e podendo ser como Paulo aqui e como Pedro, respondendo, ou seja, estando em condição de não apenas suportar as afrontas, mas responder à altura, usando os mecanismos dados pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí agora vem outra coisa que a palavra nos fala, a Bíblia. Essa é a parte difícil para a gente aceitar. A Bíblia nos fala que uma das funções dela é corrigir. Normalmente a gente não quer ser chamado a atenção. Isso é uma coisa natural do ser humano. Você quer viver sem que ninguém fale para você aquilo que está errado e que você precisa corrigir. Mas uma das coisas grandiosas da palavra de Deus é que ela nos corrige. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia nos fala que nenhuma correção no momento parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Na hora que Deus está nos corrigindo, na hora que a palavra vem dura, nós até mesmo nos assustamos, nos sentimos um tanto intimidados. E alguns chegam a ficar com raiva. Por quê? Porque está sendo corrigido. Agora, quando nós somos corrigidos por outra pessoa, já há uma necessidade. E quando essa correção, ela vem de Deus. E quando essa correção vem daquele que, assim como Davi disse, olha, Senhor, tu me sondastes e me conheces. O Senhor conhece meu levantar, o Senhor conhece meu acordar, meu dormir, o Senhor conhece tudo na minha vida. Se eu estiver em qualquer lugar, para o Senhor não existe esconderijo suficiente para esconder a minha vida da tua presença. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, nós somos corrigidos por Deus para não sofrermos a condenação deste mundo. Quando nós somos corrigidos por Deus, aquilo que parece no momento ser uma palavra dura, a Bíblia diz que nenhuma correção no momento parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
mas o fim delas são frutos pacíficos de justiça para os que delas se exercitam. Se você e eu exercitamos aquilo que Deus nos instrui, a correção, a disciplina do Senhor, com certeza, Deus sabe muito bem o laço, as armadilhas que estão preparadas para aquele que não ouve a sua correção. Mas Deus também conhece a alegria daqueles que são corrigidos e dão crédito à sua palavra. E aí então nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia falando que Deus ele corrige os seus filhos. Aquele que não aceita a correção, a Bíblia fala que é filho bastardo. O filho bastardo não tem parte na casa do pai. O filho bastardo não é reconhecido legitimamente. E isto é a situação de uma pessoa que não dá crédito à correção do Senhor, que não está disposto a ouvir o que Deus está lhe dizendo e mudar de atitude. Por isso a importância de ouvir a voz de Deus, aceitar a sua correção e se consertar. Aquilo que eu não posso fazer por minhas próprias forças, eu posso fazer de joelhos pedindo a Deus para mudar a realidade da nossa vida, levando os pensamentos cativos, jogando por terra tudo aquilo que a Bíblia chama de obras da carne, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e que precisa ser urgentemente corrigido. Aí a Bíblia nos fala também que uma das funções da palavra da Bíblia é instruir em justiça. Provérbios capítulo 9, versículo 9, diz que você deve instruir o homem sábio e ele se tornará mais sábio. Você se lembra? Nós falamos no princípio. O que é sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que a sabedoria faz? Ela coloca tudo nos seus devidos lugares. Ela organiza todas as coisas na nossa vida. Ela indica aquilo que nós precisamos fazer diante de cada situação. Então eu preciso instruir aquele que realmente sente a necessidade de instrução. Qual é a diferença entre ensinar e instruir? Ensinar é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, de maneira teórica, passando as informações de maneira verbal, mostrando no quadro uma série de tópicos dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, a instrução, ela parte do exemplo. A instrução parte do momento em que não ficam apenas nas palavras, mas nas nossas atitudes. É quando eu pego, sento com meu filho, ensino a ele as verdades práticas da vida, mas depois que eu me levanto com ele, eu o levo comigo para que ele compartilhe do meu dia a dia, e a instrução através do meu exemplo faça com que ele entenda que o que ele ouviu não eram meras palavras, mas o que ele ouviu é algo para ser vivido diariamente na presença do Senhor e diante da sociedade. Nós somos instruídos para vivermos uma vida neste mundo com qualidade, para sermos sábios e para que a nossa sabedoria, ou a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas, ela possa ser acrescentada e cada vez mais acrescentada. Então, por que estudar a Bíblia? Vamos recapitular. Nós estudamos a Bíblia porque nós temos a preocupação de examinar as Escrituras para ter conhecimento da verdade de Deus, para ter conhecimento de Jesus Cristo e do seu Espírito e da maneira como Ele opera no nosso meio. Nós estudamos a Bíblia porque há em nosso coração um propósito de permanecer naquilo que nós temos aprendido, naquilo que nos foi falado, naquilo que foi dia após dia nos dado. Nós estudamos a Bíblia porque o ensino é fundamental para a nossa total confiança e conhecimento de Deus.
Nós estudamos a Bíblia porque ela nos dá a condição de não apenas responder às afrontas, mas estarmos também em condição de falar para as pessoas sobre tudo que Deus fez, faz e fará em favor daqueles que o temem, daqueles que o servem. Nós estudamos a Bíblia porque ela nos corrige, ela nos mostra onde nós estamos errando, ela nos mostra aquilo que na nossa vida está sendo um instrumento para a nossa destruição diante de Deus e também diante das pessoas, porque se eu não sou fiel a Deus, eu vou ser fiel aos outros. Alguém que tem coragem de se afastar de Deus, ele, com certeza, ele vai se afastar com facilidade de qualquer outra pessoa, porque se ele não teme a Deus, ele vai temer os homens. Ele pode até ter medo dos homens, mas temor de maneira nenhuma, porque ele não aceita a correção. Então, a palavra por final nos instrui em justiça. O que é justiça? É aquilo que é correto. Nós aprendemos com o exemplo de Deus e da sua palavra a vivermos uma vida correta, uma vida direita, aonde as coisas não têm dois pesos e duas medidas. Uma vida que tem dois pesos e duas medidas, ela está em desacordo com a palavra de Deus, porque dois pesos e duas medidas é um desequilíbrio, e no desequilíbrio, em algum momento, a balança vai pender para um lado ou vai pender para o outro. Então ela não vai ter estabilidade nem espiritual, não vai ter estabilidade emocional, não vai conseguir ter estabilidade nas outras diversas áreas da sua vida. Então, por que nós estudamos a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é a palavra de Deus. E para finalizarmos, nós vamos ler em Provérbios capítulo 5, versículo 4 ao versículo 23. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Provérbios, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 5, versículo 4, versículo 23. Glória a Jesus. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direita te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passe de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar bem. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não a deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham,
e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então hoje nós entendemos porque nós estudamos a palavra de Deus. Tem acontecido uma coisa muito séria nos nossos dias. Na verdade, há muito tempo, mas muitas vezes se deixa passar desapercebido. Antes procuravam queimar a Bíblia, rasgar a Bíblia, menosprezar a Bíblia, mas nos dias atuais a gente tem visto uma coisa muito triste: estão relativizando a Bíblia, ou seja, aquilo que é bom para um não é tão bom para outro, aquilo que é verdade para um não é verdade para outro. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não é relativa. E enquanto nós manusearmos a palavra do Senhor, nós encontraremos vida, nós encontraremos significado para nos conduzir neste mundo, porque é com a palavra de Deus que nós temos a oportunidade de crescer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você que está nos escutando, você que está nos assistindo pela internet, talvez alguns estão online, outros vão estar participando desse estudo, dessa ministração daqui a alguns anos, já que fica arquivado, mas de uma coisa tenha certeza: não abandone a fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não abandonar a fé significa mais ou menos não abandone a palavra do Senhor, que na verdade não é mais ou menos, é não abandone mesmo a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que você encontra vida, é na palavra de Deus que você encontra ensinamento, resposta, correção, instrução, e aí você aprende então a diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, o amargo do doce. Você aprende a diferenciar se quem está agindo é Deus ou se são as diversas vozes do mundo ou do inimigo das nossas almas, Satanás. A Bíblia Sagrada nos traz instrução, a Bíblia Sagrada nos traz edificação. E lembrando que ela não faz isso estando fechada, ou estando aberta nos Salmos 23 ou nos Salmos 91. Ela só faz isso quando ela penetra no nosso coração, quando ela muda a nossa história, quando ela muda a nossa vida, o nosso entendimento, e nos torna participantes do reino de Deus. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Que Jesus possa abençoar você grandemente. À noite nós vamos estar, na verdade 6 horas ainda não é a noite por aqui, mas às 6 horas no nosso horário, na maioria dos estados do Brasil há uma diferença de 1 hora para menos. Provavelmente alguns do que estão assistindo aqui estão às 11h10, aqui é 10h10 em Rondônia. Alguns países vizinhos, onde nós temos alguns amigos que também estão nos escutando, nos assistindo. Mas esteja atento, nas terças-feiras nós temos estudo da palavra de Deus aqui e online, pela internet. Começa às 7 horas, às 19h30, no nosso horário. Em boa parte dos estados, então, começaria às 18h30. Na quinta-feira, o nosso culto normal, também às 19h30, no nosso horário. No domingo pela manhã, às 9 horas, a escola bíblica dominical, no nosso horário. E ao finalzinho da tarde, entrada da noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto público. E ele também está sendo pela internet. Então, você que não pode estar conosco, compartilhe se Deus tem falado ao seu coração. Leve adiante.
mas sobretudo, não deixe de examinar as Escrituras, não deixe de orar, não deixe que a sua fé seja abatida pelos problemas e situações desse mundo, porque todos os problemas e dificuldades estão acontecendo com os nossos irmãos espalhados por toda a terra. A diferença é quem está com a sua vida firmada em Cristo. Quem tem a sua base na palavra de Deus permanece de pé, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo passando por dificuldade, ele não larga o convívio com o seu Senhor e constantemente está examinando as Escrituras. Então que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos estar orando neste momento? Pai, nós te agradecemos, te glorificamos por teu cuidado tão grande sobre a nossa vida, pela maneira maravilhosa como temos podido aprender da tua palavra e podemos entender que são palavras de vida eterna, falam de Jesus, nos ensinam o que precisamos fazer, nos corrige nas coisas que temos errado, nos mostra, Pai querido, aquilo que poderíamos ou poderíamos fazer, que pode danificar a nossa convivência com o Senhor e a nossa convivência com o nosso semelhante, trazendo enfermidades à nossa alma. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, dia após dia, tem nos mostrado a tua vontade e assim o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, compartilhe esse estudo, envie o seu comentário, a sua sugestão. Também você pode questionar, às vezes alguma coisa que foi falada e você não concorda, faça o seu questionamento, e com certeza a palavra de Deus, ela sempre poderá nos ensinar coisas novas, nos corrigindo, redarguindo e instruindo para que o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor, que Jesus te abençoe grandemente. Um forte abraço a você e muito obrigado por estar conosco até agora.